Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pra você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC, lá a gente troca uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre o nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. É isso aí, galera, um bom sábado para você que tá me assistindo, que Deus abençoe seu dia. São Paulino e São Paulina, começando mais um final de semana que seja repleto de paz e alegria aí para todo mundo que está me assistindo. Vamos começar falando sobre o fim de semana do São Paulo, né? O São Paulo que vai jogar amanhã contra a equipe do Atlético Mineiro, um jogo importantíssimo fora de casa, às 18 horas, né? E o São Paulo já iniciou, obviamente, a preparação e embarca hoje para Minas, onde, como eu falei, amanhã joga contra a equipe do Galo. O São Paulo que vai ter muitos desfalques, 5 jogadores suspensos, além dos jogadores lesionados, mas um desses, além do Thales Costa, né, o Thales Costa que esteve na última partida contra a equipe da Universidade Católica, um deles está à disposição para viajar, né? Restam apenas algumas coisinhas aí, mas aparentemente aí ele volta. Estou falando do Nicão, que desde o dia 19 de maio está machucado, teve um problema sério no tornozelo e ele treinou sem restrições esses últimos dias e pode estar à disposição do Rogério Ceni. Resta apenas o treinador decidir. Portanto, ele pode viajar com a delegação e pode ser relacionado para a partida. Como eu falei, resta apenas aí o Rogério Ceni querer ou não. Mas, na minha opinião, isso não é nenhum reforço. Eu não acho o Nicão um jogador aí que vai ajudar o São Paulo. E não acho também que é um jogador para vestir a camisa do São Paulo. Não acho que piorou vestir a camisa 10. Ele que participou de apenas 45% dos jogos do São Paulo na temporada. E para mim é um jogador assim muito abaixo. Se o São Paulo quiser inclusive negociá-lo. Sei que tem gente que gosta dele, mas a minha opinião é essa. Se você quiser discordar, se você quiser concordar, pode deixar nos comentários aí. Mas não é um jogador do meu agrado. Portanto, não acho um reforço, Nicão, que esteja à disposição para a partida de amanhã. Outro jogador lesionado, mas este sim faz muita falta e vai fazer pelo menos durante os próximos meses, é o Arboleda, né? O Arboleda que teve aquela lesão muito séria, teve uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo, fez uma cirurgia e ele foi liberado já pelo cirurgião para começar o tratamento já nos refis do São Paulo e ele já apareceu por lá, galera. O Arboleda apareceu por lá, já iniciou o tratamento e, como eu falei, vai ficar durante alguns meses de fora. Ele que segue aí uma rápida recuperação para que ele possa voltar e disputar a Copa do Mundo. Desejamos sorte aí ao Arboleda, né? Que tudo dê certo, que ele se recupere o mais rápido possível e que inclusive consiga disputar a tão sonhada Copa do Mundo. Melhoras aí pro Arboleda. Outro jogador que está lesionado, mas esse nós não veremos mais com a camisa do São Paulo, pelo menos por um tempinho, né? Mas este foi negociado. Gabriel Sara, tudo certo entre Sara, São Paulo e Norwich, uma equipe de muita tradição da Inglaterra, negócio girando aí em torno de 60 milhões de reais. Restam apenas aquelas burocracias finais, lembrando que 60 milhões mais algumas metas, como por exemplo a equipe do Norte, que é uma equipe de muita tradição na Inglaterra, retornar à Premier League. Lembrando que eles estão na segunda divisão, mas são uma das equipes principais favoritas aí para o retorno à Premier League. Então, caso isso aconteça, mais um pouquinho de dinheiro para o São Paulo, então tomara que isso aconteça, né? E com essa venda do Gabriel Sara para a equipe do Norte, o São Paulo se aproxima de uma meta, né, que a gente estipula para a temporada por vendas, e o São Paulo vai conseguir segurar algumas das outras joias, como por exemplo o Luan, como por exemplo o próprio Wellington, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho, como Igor Gomes, Pablo Maia, Diego Costa, né, muitos jogadores das categorias de base, né, sondados pelo futebol europeu. O São Paulo precisaria vender porque precisa de dinheiro, mas com essa venda do Sara a gente se aproxima desta meta aí e consegue segurar um pouquinho mais essas joias aí da base. Gostaram do valor da transferência do Sara? Acha que é uma boa para o São Paulo, para o jogador, para todo mundo? 60 milhões de reais. Deixa nos comentários aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Vamos falar agora sobre Copa Sul-Americana. A Conmebol divulgou ontem a data e o horário e também, obviamente, tudo certinho aí sobre as partidas das quartas de final da Copa Sul-Americana. São Paulo e Ceará, a melhor equipe da competição, a melhor campanha da história da Sul-Americana. O Ceará com 8 jogos e 8 vitórias e por isso decide dentro de sua casa. Galera, São Paulo não vai decidir no Morumbi. O primeiro jogo será dia 3 de agosto e o segundo jogo será no dia 10 de agosto. Primeiro jogo, como eu falei, no Morumbi, segundo jogo lá no Castelão. Ambas as partidas às 19h15, às 7h15 da noite. E como eu falei, se Deus quiser, com uma classificação do São Paulo para a semifinal. Vai ser um jogo difícil,
Todos os últimos jogos entre São Paulo e Ceará acabou em 1-1, confronto equilibrado. O Ceará, apesar de não estar tão bem assim no Campeonato Brasileiro, como eu falei, faz uma campanha histórica na Sul-Americana, tá disputando na Copa do Brasil uma vaga contra o seu rival Fortaleza. É uma equipe chata, é uma equipe encaixada e principalmente vai ser complicado a gente decidir na casa deles. Mas, se Deus quiser, a gente vai lá no Castelão buscar a classificação. Tá ansioso? Tá confiante pra gente eliminar o Ceará na Sul-Americana? Deixa aqui embaixo nos comentários como que tá a sua expectativa. Galera, começou a surgir umas notícias aí, começou a circular de que a Netflix estaria interessada em comprar os naming rights do Morumbi. Obviamente essa notícia do naming rights ela não é nova, desde a gestão do Júlio Casares que ele assumiu, ele já está falando sobre uma possível venda de naming rights, porque obviamente seria um caixa a mais para as finanças do São Paulo, obviamente seria uma parte muito boa, mas obviamente algumas notícias são falsas. Essa notícia da Netflix comprando o naming rights aconteceu o seguinte, né? No último jogo, o São Paulo é patrocinado pela Roku e no último jogo contra a Universidade Católica, em uma parceria com a Roku, eles levaram um ator, né? Um ator muito conhecido aí, eu sinceramente não conhecia, né? Mas acabei conhecendo aí, é um ator muito famoso, ele que interpreta o Vecna, né? No Stranger Things. E ele foi lá por uma ação da Roku, que é uma das patrocinadoras do São Paulo, é uma plataforma que junta todos esses streamings aí e passa tudo que você quiser assistir. Isso aí foi apenas uma campanha, tá bom? A Netflix, obviamente, assistiu isso aí, mas por enquanto sem conversas, tá bom? Então esses name rights da Netflix, por enquanto, não há conversa inicial. Foi apenas uma ação da Roku, uma das nossas patrocinadoras, em levar um ator aí que é muito conhecido, né? Muito famoso aí, mais de 3 milhões de seguidores só no Instagram. Então isso foi uma ação, tá bom? Caso haja alguma conversa aí eu trago as informações para vocês, mas neste primeiro momento ele é um ator da Netflix, não existe uma conversa entre Netflix e São Paulo para essas vendas dos name rights. Obviamente seria muito bom, a gente vê muitos clubes fazendo isso aí, a gente viu recentemente, por exemplo, o Spotify comprando, né, do Camp Nou, o estádio do Barcelona, então seria obviamente uma boa para o São Paulo vender para a Netflix, porque seria muito dinheiro, eu acho sim que seria uma boa, mas até o momento nada de conversas. Assim que houver alguma coisa eu trago as informações para vocês, combinado? Como eu falei do Wellington no começo do vídeo, o Fenerbahçe, a equipe da Turquia que acabou de fechar a contratação do William Arão, está muito interessado na contratação do nosso lateral esquerdo, o Wellington. O São Paulo pede cerca de 30 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta, né, do lateral esquerdo de 21 anos. Aparentemente o Fenerbahçe vai atender às exigências do São Paulo. O clube está muito interessado por indicação do Jorge Jesus, eles estão reformulando o elenco, estão trazendo muitas peças, vão disputar a Champions League este ano e agora, como eu falei, com o novo treinador Jorge Jesus. Acabaram de fechar com o Arão, tem interesse em alguns outros atletas, tentaram Marcelo, tentaram Daniel Alves, muitos jogadores e agora estão tentando aí a contratação do Wellington e pode ser, galera, que nos próximos dias o São Paulo concretize a negociação. Portanto, Sara por 60 milhões, mais 30 do Wellington, uma boa grana para o São Paulo conseguir aí trabalhar bem nesta janela, neste mercado de transferências aí que vai abrir daqui a pouquinho, dia 18 de julho, abre a janela pra gente, ó, fazer muitas movimentações. Se sem o mercado tá aberto, a gente tá com tanta movimentação assim, imagina a partir do dia 18 de julho, que vai estar oficialmente aberto aqui no Brasil, que vai ter muita coisa, muitos jogadores saindo, chegando. Então, eu acho que o São Paulo poderia vender por mais o Wellington. Sinceramente, acho que poderia fazer uma boa grana, mas o São Paulo vai manter uma porcentagem legal também em uma possível venda. Então eu acho também interessante, tem questão de metas. Então eu acho sim uma negociação interessante e eu quero saber a opinião de você que está me assistindo. Próxima notícia, essa notícia na hora que eu vi eu falei, é brincadeira, só pode. Já fiquei revoltado e eu com certeza acredito que vocês também vão ficar revoltados. Daniel Alves quer voltar a jogar no São Paulo. Vocês acreditam nisso, galera? Que brincadeira de mau gosto. Ele que recentemente terminou o seu contrato com a equipe do Barcelona, está livre no mercado, ele está se oferecendo para diversas equipes do mundo aí. Eu já vi do Pumas do México, eu já vi para outras equipes aí. Ele apareceu no Instagram com a camisa do Paris Saint-Germain e ele se ofereceu para retornar ao São Paulo sem receber salário, até porque o São Paulo está pagando ainda a dívida com ele e vai continuar pagando pelos próximos anos, né? Então, pelo que eu vi, a intenção dele era voltar ao São Paulo sem receber o salário, né? Vai receber apenas esse acordo que eles fizeram aí para cerca de 400 mil reais por mês pelos próximos anos, para que ele consiga se manter em forma para disputar a Copa do Mundo, porque o Tite já confirmou que ele vai jogar a Copa do Mundo caso esteja atuando em alto nível. Portanto, ele pensa e ele falou que quer voltar a jogar na equipe do seu coração. Palhaçada, né, galera? Palhaçada, brincadeira de mau gosto. Eu, sinceramente, não aceito o Daniel Alves no São Paulo e acho que quem fizer isso
isso aí, se alguém lá de dentro trouxer o Daniel Alves de volta, tem que ser preso. O Daniel Alves foi uma das piores contratações da história do São Paulo, não pela história do jogador, não pelo que ele apresentou em campo, mas pelo todo o entorno, pela confusão que ele armou com a torcida, por ele falar mal do São Paulo em mídias sociais. Aí quando ele ganhou as Olimpíadas, ao invés dele comemorar que ele estava sendo campeão com o Brasil, ele foi e deu uma cutucada no São Paulo, fora a dívida astronômica que tem o São Paulo com ele, como eu falei. Ele jogando no Barcelona, o São Paulo pagava salário, continua pagando e vai pagar pelos próximos anos. Então, acho um absurdo tudo isso. Não concordo com a vinda do Daniel, com o retorno do Daniel Alves para a equipe do São Paulo. Quero saber sua opinião, tá bom, galera? O vídeo vai chegando ao final, mas ó, não esquece de dar uma moral pra gente. Você que é novo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, deixa um like e também um comentário sobre todos os assuntos que eu falei, beleza? Amanhã eu volto com mais novidades. Fiquem com Deus, um abraço, valeu!